A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero compartilhar com vocês, algo especial que Deus trouxe ao meu coração antes de iniciar esse ano de 2020. Por conta que 2017, 2018, eu tive anos muito difíceis, 2017, 2018, 2019, foi muito difícil para mim. O Espírito Santo propôs ao meu coração não começar 2020 sem antes pedir a Ele a ajuda, o socorro. E o que veio ao meu coração foi Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20, que é bastante conhecido por todos, onde fala das armaduras de Deus, onde fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. E então, eu disse, Senhor, então essa vai ser a minha oração durante 7 dias. Entrei num propósito com o Senhor de iniciar 2020 com essa oração. E assim eu fiz. Então eu levantava todas as manhãs durante aqueles 7 dias e eu orava Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20. E orava ao Senhor e pedia que Ele me ajudasse, porque eu também não sabia como seria 2020, mas eu não queria enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, se não fosse com a ajuda do Senhor. Então, assim eu fiz. Todos os dias eu ia, orava Efésios 6, do 10 ao 20. Como eu acredito que muitas pessoas também oram Efésios 6, do 10 ao 20. Muitas pessoas publicam as passagens de Efésios 6, 10 ao 20 e fazem da sua oração. Só que algo especial de Deus aconteceu no final do propósito. Quando eu cumpri os 7 dias de propósito, de busca, pedindo a Deus em nome de Jesus que me revestisse das armaduras dele, eu precisava iniciar 2020 revestida das armaduras dele. E então, quando foi no 7º dia, que eu estava orando, agradecendo ao Senhor por ter me fortalecido aqueles dias, por ter me ajudado, por ter me direcionado a essa oração, a essa busca, a pedir a Ele, a entender que só Ele poderia me ajudar. No 7º dia, o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração, quando eu estava orando. E Ele disse para mim da seguinte forma, que como é que eu poderia vestir as armaduras de Deus se eu estava vestida com a minha? E naquele momento eu chorei muito, E eu disse, Senhor, me perdoa. Eu disse, Deus, quais são as armaduras vestidas? E então o Senhor foi trazendo à minha memória, tudo que eu enfrentei, que eu passei, que eu fui vivenciando. Isso não é só eu, todos nós, seres humanos, desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, nós passamos por momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de dor, momentos de angústia. E aí, uns reagem de uma forma e outros de outras formas. Mas eu sei de uma coisa, que nós, nesse momento em que nós enfrentamos essas aflições, essas lutas, essas angústias, nós vamos criando sistema de defesa, mecanismo de defesa. A gente vai criando as nossas defesas. Então, a gente diz para nós mesmos, eu não vou passar mais por isso, eu não vou viver mais dessa forma, eu não vou fazer mais assim, Fulano não vai fazer mais assim comigo. E então a gente vai criando barreiras de defesa. E aí nós pedimos a armadura de Deus, mas nós temos a nossa armadura. E aí foi isso que Deus falou comigo. Tire as suas armaduras. Você só pode vestir a minha se você tirar as suas. E aí eu chorei muito, eu comecei a me lembrar das vezes que eu agi da minha forma, do meu jeito, com as minhas experiências, com o meu entendimento, com aquilo que eu achava que era certo, fui tomando as minhas decisões
e pedir a Deus perdão por isso. Como me coloquei diante da presença do Senhor. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Um soldado, ele não pode ir a uma guerra usando duas armaduras. Ele não pode vestir duas armaduras. Nós não podemos vestir a nossa armadura e a armadura de Deus. Ou a gente veste a nossa, ou a gente veste de Deus. Ou uma ou outra. A gente não pode vestir duas. Se um soldado ele veste duas armaduras, e aqui você vai lembrar que a Bíblia foi escrita, né, na época de guerras, né, onde os soldados se vestiam com escudos, né, de bronze, né, de prata, couraça, espada, tudo muito pesado. Então você imagina comigo esse soldado vestindo duas armaduras dessa, né? Ele vestindo duas couraças, ele colocando dois capacetes de ferro na sua cabeça, ele vestindo, ele utilizando, né, de dois cinturões onde ele ia pendurar as suas espadas, as suas armas de guerra, ele utilizando dois escudos, né? Imagine como seria, né, esse soldado nessa guerra. Com certeza ele seria um alvo fácil. Com certeza ele seria um alvo vulnerável ao ataque do seu inimigo. E ele não iria resistir muito tempo na guerra. Pode ter certeza disso. Então, da mesma forma, nós, se a gente veste a nossa armadura e a gente quer vestir a de Deus, a gente com certeza seremos um alvo fácil ao ataque do nosso inimigo. Porque como Efésios 6 fala, a nossa luta não é contra as pessoas. Existem inimigos invisíveis que nós não vemos, mas que eles estão ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, quando eu uso a minha armadura e quero colocar, encaixar de Deus na minha, eu estou ficando vulnerável ao ataque do meu inimigo. Então eu preciso tirar a minha armadura e colocar somente a de Deus. E quando a gente vai ler em Efésios 6:10, né, Deus vai falar das suas armaduras e ele fala, né, da couraça da justiça. Agir com justiça sempre, andar na justiça de Deus, independente da justiça do mundo, a gente precisa agir. E a justiça de Deus, ela é misericórdia, né? A justiça de Deus é amor. A justiça de Deus, ele fala que é Ele quem age. Porque da mesma forma que Ele me ama, que Ele te ama, Ele amou e Ele ama a todo mundo. Ele disse que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, né, para nos salvar. Então, Ele não nos ama só a mim ou só a você. Não, Ele ama a todos. Então, é esse amor que a gente deve levar. Essa justiça de misericórdia, de perdão, de graça. Um olhar de se colocar no lugar do outro. A palavra de Deus fala também em Efésios 6:10 da verdade. O cinturão da verdade. E nós precisamos andar na verdade. E essa verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem anda em Jesus não há mentira, só anda na verdade e vive na verdade. Ainda que age com justiça e com verdade, ainda que seja prejudicial a si mesmo, porque sabe da eternidade que está preparada. Porque nós podemos ter lutas e aflições aqui neste mundo, mas existe uma eternidade que iremos contemplar com o nosso Deus. Jesus falou que foi preparar morada e Ele voltará para nos buscar. E devemos aguardar ansiosamente esse retorno, essa volta. Ele fala da espada do Espírito, que é a sua palavra. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos viver o que a Bíblia diz, crer. A palavra de Deus, ela é atual, ela vai se cumprir, cada palavra que está ali escrita. E o Senhor quer nos levar de volta para habitarmos com Ele eternamente. Então precisamos ter a palavra dele cravada nos nossos corações,
na nossa mente, vivendo dia após dia, né? A palavra do Senhor fala também em Efésios 6:10 do capacete da salvação. E a salvação, ela só vem por meio de Jesus. Né? A salvação só vem por meio do Senhor Jesus. A gente confessando a Ele, recebendo Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, como está escrito na sua palavra. Sendo batizado, seremos salvos. Somos salvos por Ele. Né? A palavra do Senhor fala também do escudo da fé. Só com o escudo da fé é que podemos apagar os dardos inflamados do maligno. A fé é algo especial, porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta a gente dizer que tem fé e querer dar um jeitinho, querer agir da nossa forma, querer pedir favores, ajudas e não exercer a fé. Não que não possamos ser ajudados, podemos sim ser ajudados, mas que isso não comprometa a verdade, a justiça, que isso não comprometa a nossa salvação. Queremos usar a fé, como a palavra de Deus nos diz que devemos usar em primeiro lugar, né? A fé, antes da gente tomar decisões, orar ao Senhor. No final de Efésios 6:10, do versículo 20, ele vai falar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Devemos orar em todo o tempo. Às vezes oramos tão pouco e devemos orar sempre. Então, medite em Efésios 6:10. Abra a palavra do Senhor. Faça esse propósito com o Senhor. Peça a Ele para te mostrar quais são as armaduras que estão na tua vida, que precisam ser tiradas, que você criou ao longo da tua vida inteira e você disse que estava certa essas armaduras. E você acha e você vive dessa forma. Peça a Deus para tirar. Leia, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar contigo. Ele vai ministrar o teu coração, ele vai te mostrar e comece a vestir as armaduras de Deus. Só assim venceremos as lutas, as aflições, as perseguições, as ofensas, as desilusões, as traições que o mundo nos propõe. Porque por trás de tudo isso existem espíritos malignos que tentam roubar a nossa salvação. Tirar de nós o maior dom que o Senhor nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Porque é o único que veio, se entregou, morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Jesus te abençoe. Abençoe a tua família. Abençoe a tua casa. Amém.